Capítulo 6. Garantias e privilégios do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 188. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altere a natureza deste, nem a da obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e as rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovam registro de transferências de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigido, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juiz a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências. Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Parágrafo único. Na falência. Inciso 1. A crédito tributário não prefere aos créditos
extraconcursais ou às suas importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos de garantia real no limite do valor do bem gravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E, inciso 3, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Inciso 1. União. Inciso 2. Estados, Distrito Federal e territórios, conjuntamente e pro rata. Inciso 3. Municípios, conjuntamente e pro rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorrido no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá às partes ao processo competente, mandando reservar os bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos. Se a massa não puder efetuar a garantia da estância por outra forma, ouvido quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, conceder-se-á na forma do disposto do parágrafo 1º do artigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova da quitação de todos os tributos, observado o disposto nos artigos 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192. Nenhuma sentença julgada de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei,
nenhum departamento da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios ou sua autarquia celebrará contrato ou aceitará proposta de concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova de quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.